Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Química. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Bom, a Química ela é a ciência que vem para estudar a matéria e suas transformações. Mas aí o que é matéria? O que é transformações? Então, eu separei aqui alguns conceitos bastante importantes para a gente relembrar um pouquinho sobre a química geral. Então, o que é matéria? Então, a matéria significa tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O segundo conceito é corpo, que é uma porção da matéria, e objeto é um corpo que tem utilização. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, esse desenho, para que a gente consiga observar melhor a diferença entre matéria, corpo e objeto. Então, a matéria é a parte principal, ela é o todo, macro. Então, a matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como exemplo, eu trouxe o mármore e a madeira. Então, o mármore, como vocês sabem, ele é proveniente, ele é extraído de uma rocha. E a madeira, das árvores. Não tem utilização nenhuma para a gente, a matéria dessa forma, então a gente vai resumir ou diminuir, né? Tirar uma porção dessa matéria e aí eu vou chamá-la de corpo. Então, se eu tirar um pedaço dessa rocha do mármore, eu consigo produzir um bloco de mármore. Se eu retirar um pedaço da minha madeira, da minha árvore, eu vou produzir pedaços de madeira. Mas esse corpo, essa parte limitada da matéria, ainda não tem serventia nenhuma para o homem. Então, aí foi que se criou essa definição de objeto, que vai ser parte da matéria, que vai produzir algo que seja utilizável. Então, com um bloco de mármore, eu consigo produzir uma pia de banheiro, de cozinha, ou, enfim, qualquer outro produto com mármore. Piso, enfim. Com os pedaços de madeira, eu consigo produzir uma casa, uma mesa, uma cadeira. Então, o objeto vai ser uma parte da matéria, mas essa parte da matéria vai ter uma utilização, certo? Outros dois conceitos bastante importantes para o estudo, para a gente relembrar um pouquinho da química geral, é substâncias, que é a qualidade da matéria, então a gente vai qualificá-la de acordo com as substâncias que formam, né, aquela matéria, e as partículas. Então, as partículas que formam a matéria podem ser íons, átomos e moléculas. Então, aqui para relembrar, eu trouxe os dois íons, cátion e ânion. Cátion de carga positiva, ânion de carga negativa. E aqui a estrutura do átomo, que o átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Então, na próxima aula, a gente vai relembrar um pouquinho sobre os modelos atômicos e a estrutura atômica, certo? Então, não se preocupem, próximas aulas a gente vai dar uma revisão geral. E, como foi falado, né, a química ela estuda a matéria e as transformações que essa matéria vai ter. Então, basicamente, eu vou ter dois tipos de transformações. A transformação física. Então, quando é que acontece uma transformação física? Quando não há formação de uma nova substância. Então, um exemplo bem simples aqui é a folha de papel. Então, se eu pego uma folha de papel e amasso, continua sendo papel. Se eu pego uma folha de papel e rasgo, continua sendo papel. Então, não houve mudança, não houve alteração alguma das propriedades dessa matéria. Então, e também não houve mudança ou formação de nenhuma substância. Então, a transformação vai ser do tipo física. Porém, quando há a formação de uma nova substância, então tem que sempre haver a produção de uma nova substância, a transformação vai ser do tipo química. Então, como é que a gente vai observar da forma macro, pelo menos a olho nu, que houve uma transformação química? Então, algumas características a gente consegue visualmente observar. A primeira é a liberação de um gás. Então, por exemplo, quando a gente vê os carros andando nas ruas, que emitem aquela fumacinha, então ali é um indicativo, né, que está tendo uma transformação química. A gasolina ou o etanol já sendo transformado em outras substâncias, vapor de água e gás carbônico.
Quando há mudança de cor, então aqui, por exemplo, aqui na maçã, então se a gente cortar a maçã e deixar ela exposta em cima da mesa, com o oxigênio do ambiente, ela vai sofrer uma oxidação e mudar a sua cor. Quando tem mudança de cheiro, quando criar chama ou ruído, também é um indicativo que há transformação holotipo-química, além da variação de temperatura. Então aqui, por exemplo, a latinha teve a formação da ferrugem, também é um indicativo, né, de uma transformação química. As propriedades da matéria. Então, a gente sabe que a química estuda a matéria, e aí a gente consegue classificá-la em algumas propriedades. E essas propriedades podem ser gerais, funcionais ou específicas. Então, primeiramente, a gente vai estudar aqui as gerais, relembrar as gerais. Então, uma propriedade geral, o nome já fala. Toda matéria vai ter aquelas características, certo? Todas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. A inércia, impenetrabilidade, esse aqui é bastante conhecido e bem simples de a gente fazer em casa. Então, se a gente pegar um copo com água e colocar uma pedra dentro do copo de água, então, o que acontece? O volume de água aumenta. Então, isso acontece porque a água vai ocupar um certo espaço e a pedra vai ocupar outro espaço. Então, elas não conseguem as duas ocupar o mesmo lugar. Nunca isso pode acontecer, certo? Divisibilidade. Então, por exemplo, se eu pegar uma rocha e pegar um martelo e começar a bater lá, então o que vai acontecer com a rocha? Vai ficar um pozinho. Então, eu posso dividir a matéria em porções cada vez menores. Extensão. Então, é quando a matéria vai ocupar um certo espaço. Então, por exemplo, se eu pego um copo vazio e coloco um bloco de gelo, um cubo de gelo, então ele vai ocupar apenas aquele pedacinho de espaço. O restante do copo vai ficar lá vazio. Se eu colocar água líquida, ele vai ocupar até um certo local que a água consegue comportar. Nada mais, nada menos. Então, a massa, que é a quantidade de matéria que existe no corpo. Então, toda matéria tem massa. Compressibilidade, elasticidade, por exemplo, se a gente pegar aquelas liguinhas que o pessoal enrola dinheiro, posso esticar e se eu soltar, ela volta para o tamanho normal. Então, isso é uma característica geral também da matéria. Indestrutibilidade, que é quando ela não pode ser criada, nem destruída, só pode ser apenas transformada. Então, a química vai estudar a transformação. Mas a matéria ela nunca vai ser criada e nunca vai ser destruída, certo? Outro também bastante importante é a descontinuidade, que é quando a matéria vai ocupar espaços, ela vai ter espaços vazios. Então, por exemplo, quando a água ela vai para o congelador, se vocês observarem, ela diminui um pouquinho o seu tamanho. Se eu boto a vasilha cheia e quando crio gelo, ela diminui o volume, então porque as moléculas ficam pertinhas uma da outra. Mas mesmo assim, com os átomos mais próximos uns dos outros, existem espaços vazios ali. É por isso que o gelo acaba boiando em cima da água, porque esses espaços vazios fazem com que a densidade dele seja menor e ele flutue. Então, aqui são as características principais que toda matéria vai ter. Existem, além das gerais, as funcionais. Então, já fala, funcionais. Lá no primeiro ano, vocês estudaram as funções inorgânicas, né? Então, algumas substâncias são ácidas, outras substâncias são bases, outras substâncias são sais e outras são óxidos. Uma não pode ser a outra. Ou ela é uma, ou ela é outra. Não pode ter duas ou mais funções. Então, a característica que algumas substâncias irão apresentar de desempenhar uma função ou promover uma sensação, certo? Então, aqui a gente vai classificar a matéria em ácido, base, sais e óxidos, certo? E existe também as propriedades específicas, são bem diferentes das gerais. Se nas gerais toda matéria vai ter aquelas características, nas específicas, umas vão ter, outras não. Então, aqui, a gente classifica as propriedades específicas em 3 tipos. Propriedades organolépticas, que tem a ver com os sentidos, tipo
Por exemplo, se eu pego o sal de cozinha, que eu sei que é uma substância química, que é o NaCl, coloco na boca, tem aquele sabor salgado. Então, é uma propriedade organoléptica, porque tem a ver com os sentidos. Então, se eu pego açúcar, mesma coisa, coloco na boca, então vai ter aquele gosto doce. Então, tem a ver com os sentidos: olfato, paladar, tato, visão. Então, 5 sentidos, propriedades organolépticas. Propriedades físicas. Então, as propriedades físicas têm a ver com ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, certo? E as propriedades químicas é quando vai ter uma transformação da matéria. Lembra disso? Toda vez que falar em química, a gente fala em transformação, não vai continuar sendo a mesma coisa. Então, é quando acontece a combustão, porque eu falei anteriormente, quando eu coloco a gasolina ou o álcool no meu carro, vai ter uma queima, que é uma combustão, e aí vai produzir novas substâncias. Mesma coisa na fermentação, por exemplo, na fabricação de vinhos, a gente usa a uva passa por processos de fermentação, vai produzir o vinho, que é uma bebida alcoólica, totalmente diferente da uva, quando a gente faz um suco. Então, são propriedades químicas. E a última aqui, um exemplo, a oxidação que ocorre nos canos. Então, é quando ocorre a ferrugem, né? Tem contato com o oxigênio e a água. Essas substâncias, principalmente os metais, tendem, né, a se oxidar. Outra característica importante da matéria são os seus estados físicos. A gente só vai encontrar a matéria, como a gente vê, em apenas 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Então, qual é a diferença de um para outro? No estado sólido, as moléculas vão estar bem juntinhas, bem organizadas. Então, ó, apresentação forma própria e volume constante. Difíceis de comprimir, por quê? Porque estão bem juntinhas, então não tem como mais apertar. E são mais densos do que a maior parte dos líquidos e todos os gases. Exceto o gelo, como eu falei, né? Que ele é menos denso que a água. Os líquidos, por exemplo, então, tem forma do recipiente. Então, se eu coloco a água no copo, ele vai ter aquela forma. Se eu coloco ele num quadrado, vai ficar a forma de quadrado. Se eu colocar ele num prato, num pires, ele vai ter aquela forma também. Então, os líquidos, ele não tem forma própria, e sim a do recipiente. Tem volume constante e são mais difíceis de comprimir. Então, também é a mesma coisa. Chega um certo ponto ali, a gente não vai conseguir comprimir mais. É a mesma coisa que, por exemplo, se eu coloco numa seringa, coloco um pouco de líquido e começo a apertar. Tampo, né, a seringa com o meu dedo, começo a apertar. Vai chegar a um certo ponto que eu não consigo mais comprimir aquele líquido. Então, eles são difíceis também de comprimir. Já no estado gasoso, as moléculas vão estar super afastadas umas das outras. Vai ter a forma do recipiente. O volume vai ser variável e são facilmente compressíveis, certo? A gente consegue facilmente ir juntando as moléculas de gás até chegar a um certo ponto dela voltar a um outro estado, certo? E como é que eu consigo transformar de um estado para outro essas substâncias? Então, aqui tem outro desenho, certo? Que são, aqui se chamam os estados, sólido, líquido e gasoso. E a passagem de um estado para outro sempre tem um nome. Então, aqui, por exemplo, do sólido para o líquido, ocorre a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. E se vocês observarem aqui, nesse sentido, sempre vai aumentando a temperatura. Por exemplo, a água. Então, eu sei que a água no estado sólido, ela tem que estar a menos, né, até 0 graus Celsius. A partir de 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Então, a 0 graus Celsius, começa-se a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Então, o gelo começa a derreter até formar a água no estado líquido. Ah, mas agora eu vou colocar a minha panela lá no fogão para fazer o café. Então, a partir de 100 graus Celsius, a minha água líquida vai começar a vaporizar, a formar vapor. E aí passa para o estado
gasoso. E aí também ocorre o inverso, do gasoso para o líquido, liquefação, do líquido para o sólido, solidificação. Lembrando que o inverso, eu vou reduzir a minha temperatura. Tranquilo? Então, depois dá uma olhadinha nesses esquemas para relembrar todo o conteúdo que a gente já viu anteriormente. Bom, então, como o nosso foco é Enem, então peguei aqui uma questão que caiu no Enem, 2019, se eu não me engano, e ela falava assim: produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Veio um relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar. E meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser escrito na linguagem científica da seguinte forma. Então, aqui, letra A. As substâncias químicas presentes de um produto de limpeza evaporaram? Não. Então, se houve a formação de um gás, como ele fala aqui, ó, começou a ferver, então, ó, aumentou a temperatura, saiu uma fumaça, isso aqui é um indicativo de transformação química. Então, evaporação não é um fenômeno químico, ele é um fenômeno físico, certo? Evaporar é a passagem, por exemplo, do líquido para o gasoso, continua sendo água, continua sendo qualquer outro produto que passe por essa transformação. Então, essa aqui está errada. Com a mistura química, houve a produção de uma solução aquosa asfixiante. Ele disse que era uma fumaça. Como é que é aquosa? Fumaça é gás. Então, a resposta aqui também estava errada. Letra C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com oxigênio? Talvez não, a gente misturou tudo. Então, não tem nada a ver com oxigênio do ar atmosférico. Então, também falso. Então, com a mistura, houve uma transformação química e produziu rapidamente gases tóxicos. Então, ó, começou a ferver, formou uma substância nova, transformação química. Se ela começou a sentir a garganta e os olhos, né, arder de forma insuportável, então são gases, né, tóxicos. Então a resposta seria essa aqui, letra D. Vamos só ver a letra E para a gente tirar a dúvida e ver o que é que está errado. Com a mistura, houve uma transformação química. Evidenciada pela dissolução de um sólido? Não, ele não fala aqui em dissolução de nada. Então, também falso. Então, a resposta seria letra D de dado. Tranquilo, galera? Bom, uma dica que eu dou para vocês com relação não só a esse conteúdo, mas os demais que a gente vai começar a relembrar do primeiro ano, como eu falei na aula passada, a gente se utilizar de um diário de bordo físico, que é o caderno de vocês. Então, façam um mapa temático, ou mapa mental. Esse daqui foi o que eu encontrei na internet, falando também sobre tudo que a gente viu agora, sobre a matéria, os fenômenos, as propriedades, a transformação e tudo mais. Então, tentem fazer em casa um mapa desses aí, resumindo o que vocês entenderam, da forma de vocês. Não precisam copiar esse daqui igualzinho, não. Tentem ver o que vocês acham que sejam os pontos mais relevantes e façam no diário de bordo físico de vocês, certo? Para complementar, vou deixar 2 links de YouTube, que são 2 videozinhos também pequenininhos sobre transformação, certo? Falando sobre o conteúdo que a gente abordou. E a atividade que vai ficar para vocês fazerem é um resumo simples, né? Um resumo pequeno sobre qual é a diferença entre massa e peso, sobre o que é densidade, pressão e volume e quais são as unidades de medidas e como se faz as conversões.
Então, isso aqui vai ficar para vocês fazerem também, junto com o mapa mental, lá no seu diário de bordo físico, certo? Então, qualquer dúvida, vou estar à disposição. Então, uma boa tarde e até a próxima.